Olá a todos, meu nome é Anderson Dick e hoje tem um vídeo extra de presente, um bônus, que eu estou fazendo uma avaliação completa desse carro aqui, que é o Tesla Modelo S versão Plaid 2021, que é o carro mais rápido do mundo de produção e é um dos carros, se não é o carro mais moderno do mundo, com recursos incríveis. Vocês me conhecem já das sagas, dos episódios que eu venho contando para vocês nos sábados, mas eu quis fazer uma avaliação completa desse carro porque eu acho que ele tem tanta tecnologia, tem tanta inovação, tem tanta coisa diferente do que a gente está acostumado dos carros tradicionais. E como é um carro de muito difícil acesso no Brasil, não existe nenhum desses modelo Plaid no Brasil ainda, e existem pouquíssimos Tesla sequer mesmo no Brasil, eu achei que valia a pena eu fazer um vídeo como proprietário desse carro após já algumas semanas de uso e entendimento e aprendizado dele, para mostrar para vocês o que ele tem de diferente, o que ele tem de recurso e vou mostrar em todos os detalhes, como de praxe eu gosto de me aprofundar em tudo. Então, me acompanhem aqui porque hoje vai ser um vídeo diferente mesmo e eu quero que vocês, para quem tiver interesse em conhecer mais esse carro, senta aí, assiste, porque vai ser bem completo e eu vou tentar mostrar todos os detalhes. Vamos então começar primeiro dando uma apresentada na parte externa, na estética dele. Esse carro ele é um sedã grande, né? Ele é um sedã da faixa aí de BMW Série 5, Série 7 talvez, Mercedes Série S ou E, e ele tem bastante espaço interno, ele é realmente um carro forte, grande, né? Vocês estão vendo aí que ele tem, essa cor aqui é um vermelho, e ele tem todos os acabamentos já em preto, não, digamos assim, o único cromado que esse carro tem é literalmente aqui o símbolo na frente, e ele tem um teto de vidro também, ó. Então vocês podem, de fora aqui não dá para enxergar, mas ele tem todo esse teto de vidro. E deixa eu começar com algumas especificações aqui com a ficha que vem do carro, ó. Então, por exemplo, ó, ele é um modelo S Plaid, né? Aqui ele tem detalhes, por exemplo, ó, parte mecânica dele, ele tem 3 motores, tração nas 4, né? Os motores são trifásicos, 6 polos, e imã de magneto, é um motor de imã permanente interno, o dianteiro, e atrás ele tem 2 motores independentes, também trifásicos, 6 polos, motor de imã permanente na traseira. Ele tem 2 inversores com freio regenerativo, as baterias de lítio-íon, que são praticamente todo o assoalho do carro, né? Isso é uma parte interessante. E ele tem ele vem com um carregador residencial de 120 volts, beleza. Ele tem 8 câmeras, 2 radares na frente e 12 sensores ultrassônicos. Então, ó, deixa eu mostrar algumas das câmeras, ó. Essa aqui é uma câmera, ele tem câmera aqui também, ó. Ele tem os radares aqui, os ultrassônicos aqui, ó, tudo na frente aqui. E ele tem vários sensores assim ao redor do carro que conseguem detectar realmente qualquer tipo de movimento para fazer essa parte do self-driving, especialmente, né? Então, essa é uma das grandes diferenciais desse carro. Ele tem 6 airbags dianteiros e 2 laterais. Ele tem os pontos de segurança, tem o latch para assento de cadeirinha de bebê para duas crianças. Ele tem um controle de estabilidade eletrônico, que é da Tesla, eles chamam, ABS, esse tipo de coisa. Ele tem uma tela de 17 polegadas no centro e uma de 12.3 no painel de instrumentos. 22 alto-falantes é o sistema dele. Rádio, internet, Wi-Fi, Bluetooth, USB-C, bancos ventilados, bancos aquecidos, ar-condicionado de 3 zonas. E aí já tem as especificações. Aqui vocês podem ver assim, ó, o preço base dele é 64.990 e para o modelo S, e para adicionar o Plaid é mais 65 mil. Então, digamos assim, esse Tesla ele existe numa versão também que ela é sem ser o de performance, que ele é 65 mil mais barato, para ter uma ideia, é praticamente o dobro do preço. As rodas, ele tem esse opcional, que é uma roda de 21 polegadas, ó, que custou $4.500, e essa roda aqui é 265, 35 aro 21 na dianteira, e na traseira é um 295, 30 aro 21, são pneus Michelin Pilot Sport 4S, esse é o modelo do pneu, é um pneu bem largo na traseira, bem largo mesmo. E aí ele tem, então as rodas custaram $4.500 de opcional,
A pintura, esse vermelho aqui que eles chamam de Red Multicoat, ele custou R$ 2.500 e o resto dos detalhes é incluído. Então basicamente o único opcional que esse carro tem é as rodas e a cor diferenciada. Fora isso, ele tem também a taxa de documento de destinação, que ele chama, $1.200, o total da nota desse carro aqui, $138 mil. Esse é o preço desse carro aqui. E aí, claro, ele faz um comparativo aqui de economia e de emissões, e esse carro é 10 de 10 em tudo, obviamente. Falando um pouquinho já agora da parte de espaço interno, esse tipo de coisa, ó, uma coisa interessante, ó, quando você aproxima do carro, ó, ele vai oferecer a maçaneta. Ó. Quando chega aqui assim, ó, ele abre a maçaneta e abre o espelho. Ó. O cara abre aqui assim, as portas não tem coluna aqui, ó, vocês podem ver. Ó. E aí a primeira impressão é esse volante que eu vou mostrar mais detalhes depois aí. Mas o espaço interno aqui, ele tem espaço para carregador de celular, ele tem esse espaço porta-objetos aqui, que é muito interessante, tem um segundo nível de porta-objetos, que o cara consegue acessar muito bem. Impressionante, tem esse aqui também. O acabamento do carro, ó, ele é tipo um jeans assim, ó, muito interessante, ó. E aqui ele tem todas essas peças de fibra de carbono e couro. Ele realmente é um dos melhores acabamentos de Tesla que se tem, mas é um carro assim que não é perfeito, ó. Por exemplo, assim, tem alguns detalhes assim que, por exemplo, comparado com uma BMW, um Audi, um Porsche ou uma Mercedes, tu consegue enxergar uma qualidade superior de acabamento. O espaço interno desse carro é muito bom. Aqui vocês podem ver os bancos aqui atrás, ó. Eu vou sentar aqui assim, por exemplo, ó, e consegue ter muito espaço aqui ainda. E ele tem uma interface gráfica aqui assim, bem legal na parte traseira, apesar de que ela é baixa, ó. Então, por exemplo, para quem está aqui tem que ficar olhando para baixo para ver isso aqui, mas consegue fazer todos os controles, consegue acessar aqui o Netflix, Hulu, YouTube, Twitch, consegue controlar o ar-condicionado, o aquecimento dos bancos, o ventilador, esse tipo de coisa, tudo faz por aqui. Então, e aqui, ó, como eu falei, ó, o teto de vidro aqui assim, que é bem prático, até bem interessante, ele acaba funcionando bem assim para bloquear o calor. Continuando externamente, ele tem o porta-mala, é um porta-mala bem generoso aqui, ó. Tem essa tampa aqui, ó. Esse porta-mala é grande, só que ele ainda fica maior ainda, porque na verdade tem mais um espaço embaixo aqui que consegue botar bastante coisa aqui, ó. E ele vem aqui, ó, normalmente guarda aqui o carregador, ó, que o cara pode carregar na tomada. E aí indo pra frente, ó, para abrir o Frank, que chama, que é o porta-mala dianteiro, ó. Vem aqui assim, ó, Frank, ele abre o porta-mala dianteiro. E aí no porta-mala dianteiro ele ainda tem mais um espaço de mala aqui, que não é muito grande, porque esse carro aqui eles adicionaram mais baterias, esse tipo de coisa, mas tem mais um espaço aqui para algumas malinhas aí. Agora eu vou mostrar aqui para vocês alguns detalhes além da navegação que eu estava comentando antes. Então, por exemplo, aqui tem a questão do telefone, beleza? Vai listar os telefones, as mensagens, esse tipo de coisa. A questão de mostrar de áudio, né? Já mostrei. As câmeras, né? Ele vai mostrar as câmeras laterais e dianteiras ali. E aqui ele tem uns atalhos para o calendário, mensagens, o Bluetooth, o rádio, o que eles chamam de teatro aqui, ó. Então, por exemplo, o teatro, que é uma parte interessante, ó, tu pode ver, por exemplo, um Netflix ou YouTube. Então, assim, daqui clique no Netflix aqui, ó. Ele vai logar na internet, ele tem conexão via dados automaticamente. Inclusive, o carro vem com 1 ano de dados incluído. E se tu quiser depois renovar, é $9,99 por mês. Ou seja, tipo R$55, por exemplo, aí por mês. Então aqui tu pode assistir tudo. Isso aqui ele só deixa fazer quando tá com o carro parado. Mas aí tu pode literalmente, aqui ó, vamos assistir um desenho infantil aqui, ó. Pode literalmente assistir na tela aqui e fazer como se fosse um cinema em casa mesmo. Tem... Bom, voltando aqui. E aí, nessa parte, para sair aqui, só baixa para baixo. Para sair ele só baixa para baixo e beleza. E aqui no teatro, então, tem essas opções aqui do Netflix, esse tipo de coisa. E aqui ele tem o que eles chamam de Toy Box. O Toy Box que tem algumas coisas interessantes aqui, por exemplo, ó, tu pode escolher uma... Deixa eu abrir o vidro aqui para dar
escutar mais fora. Você pode escolher o tipo de buzina, ó. Então, por exemplo, eu vou escolher lá cucaracha, ó. Pode escolher outras coisas, pode colocar aqui, vamos ver, essa aqui, ó. E ele tá dando, na verdade, lá fora, ele tem um alto-falante fora, né? E esse alto-falante fora é o que permite fazer o carro mostrar um som de direção, ó. Então tu pode colocar aqui assim, ó. Pode colocar o som de direção aqui, ó, como se fosse da Ferrari, ó. E aí é como se tivesse que tá lá fora, tá escutando isso aí também, entendeu? Eu tenho um pendrive aqui já que eu gravei. Eu coloco o pendrive ali, tu consegue colocar aqui, ó. E aí tem os sons aqui, como eu tenho um som do meu Corvette C6, aquele. E de fora parece que é um carro a combustão, eles fazem a brincadeira aí, mas é... é bonito. E tem o Summon que eu posso botar pra tocar um som também, ó. Então eu vou botar aqui pra botar o som do C8, então vamos botar depois quando a gente fizer, vocês vão ver aí. E aqui tem a parte de internet, navegador de internet, então dá pra navegar aqui na internet normalmente, aonde o site que quiser, ó. Vamos ver navegando. E a internet é uma velocidade boa, porque na verdade é uma conexão 5G direta, né, no próprio aplicativo. E ele tem algumas coisas aqui, ó, no Toy Box ainda, que eu acabei de pular, que eles chamam de emissions aqui, ó, na verdade é o seguinte, ó, ele dá como se fosse um peido em cada assento, ó, então eu posso fazer aqui, ele vai tocar em qualquer um, ó. E aí tem as opções de peido aqui, ó. As opções de peido são Short Shorts, Reaper, Falcon Heavy, Ludicrous Fart, Neura Stink, Boring Fart, I'm Sorrento. E aí ele fica trocando de peido aqui, ó. E aí tu pode fazer um negócio que toda vez que tu pressionar esse botão aqui, ele dá o peido, na verdade, ou pode fazer quando der o pisca pra ele dar o som de peido mesmo aqui. Ele tem opções aqui de tocar, tipo brincar como se fosse assim um teclado. Então aqui tem uma parte, por exemplo, aqui que eles dizem, ó, o modo de romance, ó. Então tu clica aqui no modo de romance, ó. Ele bota uma lareira aqui, ele vai ligar o ar quente só no meio aqui e vai ser ar frio por fora. E aí é o modo de romance aí que eles fazem na Tesla. Muito interessante. Ai, uma musiquinha romântica ainda. bem legal. Tem um modo de desenho aqui que tu pode desenhar, fazer algum rabisco, escrever. Então, ou seja, tu pode publicar, tu pode fazer o que tu quiser. Tem o modo Mars aqui, que ele, na verdade ele troca o carro por uma espaçonave. O modo que ele vai mostrar aqui, ó, que ele vai mostrar o carro como se fosse um trenó, ó. Ou como e que ele troca inclusive a musiquinha lá fora. E arcade aqui é o modo onde é que tem o jogo de videogame, então tu pode jogar solitário, pode ficar, ele tem um modo de videogame, então sei lá, quem fica no carro esperando aí pode ficar brincando um pouquinho. E tem vários jogos, ó. Tem jogo para criança, esse tipo de coisa. Bom, essa é toda a interface aqui do carro. Estamos dando uma volta assim. A primeira voltinha que eu queria mostrar para vocês é assim, é bem o uso normal do carro como digamos assim, um carro de dia a dia, um carro de viajar. Primeira coisa que a gente percebe assim, a suspensão, o silêncio do carro é impressionante. Fica só escutando no máximo barulho de pneu da rodovia, alguma estrada assim. E isso aí é uma das coisas que mais impressionam no carro em primeiro momento. Segundo, esse volante, obviamente, é muito controverso, né? Ninguém, eu acho, que disse assim, eu gostei, achei muito legal. A maioria das pessoas, elas reagem assim negativamente ao volante, porque ele realmente dá a sensação de que falta aqui alguma coisa. E eu vou dizer assim, eu tô com esse carro há 2 semanas e pouco agora, então já fiz aí 700 milhas com ele, que dá um pouco mais de 1000 km, e agora eu já consigo me acostumar, digamos assim, com o volante. Então é feio, tem
obviamente, muitas críticas, mas eu pessoalmente entendo a razão por que eles fizeram o volante. Eu acho que foi uma estratégia literalmente de marketing que para chocar, assim, ou para causar comentários, causar bastante, causar inclusive controvérsia, né? Isso às vezes é típico de algumas empresas ou de muitas empresas de fazer algo que seja, digamos assim, criticado de propósito para justamente gerar o marketing. A Tesla é famosa de fazer isso, até pela Cybertruck. Quem acompanha a história deles, eles anunciaram, acho que foi em 2019 ou 20, não lembro agora, a Cybertruck, que é a picape, digamos assim, da Tesla, com linhas completamente absurdas, assim, que parece um negócio desenhado por uma criança de 3 anos, uma das principais críticas. Mas que depois foi avaliado como uma das melhores estratégias de marketing espontâneo já feito por uma indústria, assim, do ramo automotivo na história. Mesmo sem ter vendido nenhuma delas ainda, não tem entregue nenhuma, o carro não está disponível no mercado, eles deram uma baita sacada de marketing porque acabou viralizando e gerando marketing espontâneo de uma maneira inacreditável. Então eu acho que o Elon Musk fez exatamente a mesma coisa com esse volante, ele queria um marketing espontâneo gerado pela curiosidade do carro. Mas também entra um outro assunto, eu acho que na prática depois essas tendências são influenciadas por casos de sucesso. Então eu acho que esse tipo de volante, especialmente para carros que tem direção autônoma, ele tende a ser um caso a ser copiado, a ser repetido. Então daqui a alguns anos, minha aposta, se eu for fazer alguma aposta, eu acho que vai ter muito carro que vai sair com volante assim, até para seguir essa linha assim, do que esse carro aqui é, digamos, um dos precursores dessa parte da história. O volante, o fato de ele não ter o arco em cima, ele tem outras dificuldades ainda, que são também negativas, né? Todos esses botões aqui, ó, eles são touchscreen. Então, por exemplo, assim, se eu botar o pisca aqui assim, ó, ele é touchscreen, beleza. Essa parte, o cara tem um feedback baixo, assim, né? Diferente de uma alavanca aqui atrás, né? Que tu liga o limpador, liga a pista para esquerda, a pista para direita. Então, eles removeram toda essa parte aqui atrás, ó. E aqui ele tem, por exemplo, o comando de voz, a buzina, o self-driving, a luz alta e o volume do rádio, e para trocar esses botões. Com isso eles simplificaram bastante em volta aqui, o que eu também acho positivo, acho legal, assim, uma forma bem disruptiva, inovadora de pensar assim como é que um volante pode ser. Mas o fato de ele não ter o arco em cima e ser touchscreen aqui, a coisa mais comum é pegar a mão aqui assim para fazer uma curva e tocar a buzina, tocar tudo. Então eu já fiz várias vezes isso aí, eu já vi outros reviews aí de pessoas que também tiveram esse mesmo problema, sabe? Então essa é uma maior dificuldade, assim, a maior crítica assim para esse volante é essa parte de faltar arco e ter a maior parte dos comandos do touchscreen aqui. E aí também é uma pergunta que muitos já me fizeram e eu tô vendo por aí que se não dá para botar um volante redondo do modelo anterior, mas não dá, porque o anterior não tem os comandos aqui, né? O anterior tem os comandos aqui atrás, então tudo que se fizer aqui, ele não vai funcionar, obviamente, de um para outro. E a Tesla também não oferece, ou pelo menos não, até o momento não oferece um volante redondo assim, e não acredito que vai oferecer também. Agora a parte de direção autônoma, para mim, é um dos principais destaques desse carro. E como eu já tive um carro desses em 2017 até 2019, quase 20, eu já estava bem acostumado. E esse trecho aqui que a gente está indo agora, ele é um trecho exatamente que vai da minha casa até onde é o meu local de trabalho. E eu vou dar um exemplo aqui, ó, quando eu cliquei nesse botão aqui, ó, ele automaticamente ativou o volante vermelho aqui, ó, o yoke, né, vermelho, manche, e ele tá dando aqui, ó, a velocidade indicada aqui no local é 40 milhas por hora. Ele automaticamente ele bota uma tolerância, ó, ele acabou de dar um aviso ali que ele identificou que o carro estava um pouco próximo da linha e ele faz um aviso de talvez uma colisão e ele se prepara, digamos assim, para poder evitar essa colisão. Bom, então a velocidade que ele faz, ele mantém, estabelece, ele limita a velocidade nessas rodovias vicinais, assim, as secundárias, a uma velocidade até no máximo 5 milhas por hora acima do limite de velocidade, que é, na verdade, normalmente a tolerância nos Estados Unidos. Em geral, se entende que é 5 ou 10 milhas por hora acima do limite aceitado na regra. Então, é assim mais ou menos que eles já assumiram o funcionamento. Bom, vocês estão vendo aqui que, na verdade, apesar de eu estar com a mão encostada nesse lado, que é a forma como eles exigem,
carro ele tá dirigindo sozinho, ele não tá, eu não tô nem com o pé aqui, nem encostando aqui, ó, e o carro vai fazer, ó, por exemplo, essa curva aqui ele faz, ele reduz as velocidades sozinho, no caso ele até tá fazendo uma velocidade mais segura aqui, ó, tá 35 milhas por hora, por justamente tentar fazer o mais seguro possível, ó. E agora vocês estão vendo essa barra em cima, ó, eu fiquei muito tempo sem botar a mão, e ele tá dizendo, ó, aplique a mão no volante para continuar. Ele tá começando a insistir mais, ó. Eu tô fazendo de propósito. Agora ele deu um aviso virtual, agora eu só dou uma encostadinha aqui assim, uma forçadinha, ele já se satisfaz, digamos assim. Então, o volante monitora para ver se tu tá mantendo a mão no volante e está preparado a assumir o volante, porque se o self-drive aqui identificar que tem alguma condição que ele não consegue continuar, ele vai desligar o self-driving e digamos, o motorista tem que assumir a pilotagem. Essa é um nível atual nos Estados Unidos que é o, digamos assim, permitido pelo governo. Os níveis de direção autônoma acima desse já permitiriam, por exemplo, que não precisaria ter interação do motorista e chegar ao ponto de que não precisa nem ter o motorista, que o carro ele literalmente sai de um ponto e vai até o outro dirigindo sem sequer uma necessidade do motorista estar preparado para isso. Mas esse, por regulamentação e por desenvolvimento, isso não está disponível, digamos, ainda no mercado comercialmente. Então, vocês estão vendo aqui assim que na verdade é uma coisa bem prática, ele mantém bem a linha e vai bem seguro. Outra coisa, vocês estão vendo que toda vez que passa um carro, né, do lado ali, ele consegue identificar o carro passando e ele marca as placas. Ele consegue, assim, fazer a leitura e ele mostra nessa tela o que ele está enxergando, até para, de certa maneira, dar uma confiança aí pro motorista. Uma outra coisa, se eu tiver agora, por exemplo, aqui o limite dá 45 milhas por hora, ele está mantendo isso aí. Se eu acelerar um pouquinho, ó, ele sobe a velocidade, só que ele me avisa que ele continua dirigindo, só que ele me avisa que ele não vai assumir, digamos assim, ou vai fazer ele está avisando que o controle de velocidade não vai frear, porque na verdade eu estou acelerando, então ele aceita que tu ande um pouco mais rápido, ele faz, digamos assim, as curvas, ó, ele pediu que eu mantivesse a mão, ó, mas ele continua fazendo o self-driving. Essa é uma maneira, digamos assim, que se tu quiser andar a uma velocidade acima do que ele está ordenando, mas com a direção autônoma ele faz, ó. Por exemplo, essas curvas assim, no início é até difícil confiar, né? E uma coisa que eu estava comentando, em 2017, quando eu tive meu primeiro Tesla e eu fazia esse trecho aqui muito seguido, essa curva aqui, particularmente, ele não conseguia fazer, ele cortava para dentro, assim, literalmente. É como se o raio dela não conseguia fazer e ele cortava para dentro e tu tinha que assumir. Só que o que a Tesla tem? Eles têm um sistema que toda vez que o motorista assume a direção, eles enviam um pacote de dados, tipo um data logger, para a Tesla automaticamente pela internet, e aquele momento é analisado, provavelmente por um sistema autônomo, por que o motorista assumiu a direção naquele momento, qual foi o erro, o que foi o erro do carro naquele momento. E aí isso é digamos, uma inteligência artificial que automaticamente aprende e tenta corrigir aquilo. Então, todas as atualizações que a Tesla manda para esse carro de software, ela sempre volta dirigindo um pouco melhor. Tanto que eu me lembro direitinho, quando eu peguei esse trecho e ele não fazia aquela curva, por alguns dias, algumas semanas, eu já sabia aquilo, então eu sempre ficava atento. E daqui a pouco apareceu uma atualização de software que, botei a atualização e ele começou a fazer aquela curva. Então, dá para ver claramente que ele vai aperfeiçoando a forma de dirigir muito rapidamente e conforme os próprios dados dos usuários. E essa é uma das razões que eles estão falando que a Tesla tem uma grande vantagem competitiva sobre os outros fabricantes de veículos que estão trabalhando em direção autônoma, porque eles conseguem coletar dados de todos os veículos que estão na rua. E a Tesla é que tem a maior frota com carros com self-driving ou com direção autônoma no mundo, né? Então essa é uma parte interessante. Uma outra coisa interessante, ó, lá na frente tem uma placa de pare, ó. Daqui a pouco ele vai identificar aqui já, ó, que tem uma placa de pare, e vocês vão ver que ele vai literalmente parar sozinho, ó. Ele tá dizendo, ó, que ele identificou em 500 pés a placa de pare, ó. Ele identificou inclusive a sinaleira ali em cima, ó. Então eu não vou fazer nada aqui, ó. Eu não tô acelerando, não tô freando, não tô fazendo nada. Ele vai parar na placa de pare, ele identifica, digamos assim, a linha de pare, ó. Olha aqui, ó, a placa aqui, ó. Tem lá, a placa tá lá. E ele identifica a placa e aí ele fica agora esperando até que eu assuma, ó.
Aí quando eu assumo, eu tenho que, como aqui no caso é uma curva em 90 graus, eu tenho que fazer essa curva, digamos assim, por ele. Ele não pode, ele não vai fazer, então ele, na verdade eu posso até acelerar ali, só que como não tem uma via reta, eu tenho que assumir a condução. Agora ele não está em self-driving, ó. Se eu apertar o botão aqui de novo, ó, ele já estabelece self-driving e já daqui ele segue sozinho. Um dos próximos níveis de self-driving que eles estão falando vai ser, se tiver no mapa aqui conduzindo para um caminho, ele vai fazer essa curva ali propriamente para, digamos assim, para seguir o mapa mesmo. Então essa é uma das atualizações que está todo mundo esperando, que aí sim, fazendo essas curvas e seguindo o mapa, menos ainda vai precisar, digamos, do motorista, vai botar o GPS e dali ele chega certinho, sabe? Então esses foram mais ou menos os usos aqui do self-driving, para vocês entenderem um pouco como é que faz. Agora, se eu pisar no freio aqui, ó, ele vai desativar o self-driving. E aí uma coisa interessante, ó, aqui embaixo tem uma linha verde que mostra a regeneração, ó. Ele está literalmente parando, ó, tanto que eu tenho que encostar o pé no acelerador para ele parar de regenerar, porque ele na verdade não estava nem usando freio, mas ele está parando porque ele começa a regenerar energia. Isso aí ajuda a carregar a bateria, diminui o desgaste de freio e ainda faz com que o carro, digamos, não tenha mais carga de bateria, porque ele usou a energia da bateria para justamente para ajudar a frear carregando a bateria. Então essa é uma parte muito interessante aí do funcionamento do carro, sabe? Estão vendo que manobrar assim é bem delicado, assim, a tendência do cara é pegar o botão, né? Aqui o cara na verdade tem que manobrar assim, quase com uma mão e fazendo. Ó, agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa interessante aqui, um procedimento. Eu sentei dentro do carro. Quando eu coloco o cinto de segurança, ó, estão vendo ali a tela, ó, quando eu coloco o cinto de segurança, ele se prepara para andar, ó. E aqui ele já detectou que tem uma barreira na frente e ele sugeriu que pise para trás. Então se eu pisar no freio, ó, ele falou, ó, ele mesmo já colocou para ir para ré. Então se eu acelerar aqui, ó, ele vai para trás. Ou seja, eu não escolhi que eu queria para trás. Ele identificou que tinha uma barreira na frente e ele sugeriu para ir para trás. E aqui vocês estão vendo a câmera central e as câmeras laterais, assim. Se eu pisar no freio de novo, ó, me permite aqui, ó, se eu quiser ir para frente, eu tenho que botar aqui, ó. E aí ele vai para frente, ó. Então a seleção do câmbio, ó, é para frente e para trás aqui. E tem também aqui, ó, esses botões, ó, quando a gente aperta ele, ó, aqui eu posso botar, ó, drive ou ré, ó. Então aqui ainda tem os botões assim por touchscreen, mas normalmente se utiliza por ali mesmo, sabe? Agora eu tô dando uma manobrada aqui. Eu quero pegar a rodovia para mostrar para vocês um pouquinho de como é que funciona, como é que o self-driving, digamos assim, faz na rodovia, que é um pouco diferente do que nas ruas internas, assim. Então, aqui a gente vai entender melhor, ó. Aqui eu pisco, ó, aperto o pisca para a esquerda no touchscreen. E ó, o volante é estranho, cara, tem que esticar o braço aqui porque ele é mais largo aqui mesmo. Agora eu tô entrando na pista, na rodovia, ó. E ele já identifica as pistas laterais ali, ó, tá vendo, ó? Eu vou colocar agora, inclusive ele identifica os outros veículos, ó. Já coloquei no self-driving, agora ele já sabe quantas pistas tem, ó, porque eu tô na pista da esquerda. Então ele já mantém, digamos assim, a velocidade. Eu escolho aqui a velocidade máxima que eu quero. Como essa aqui é uma via, vamos dizer que eu vou botar aqui a 70 milhas por hora. É uma via de 70 milhas por hora, ó, e ele mantém essa velocidade. Se eu mantiver assim, eu posso literalmente estar fazendo outra coisa e tal. Eu de vez em quando eu tenho que botar a mão no volante aqui e ficar apoiado. E aqui, ó, se eu clicar para a esquerda aqui, ó, eu cliquei para a esquerda, ó, ele identificou que não tem carro nenhum na esquerda e ele trocou de pista. Mas ele também faz isso sozinho, assim, se ele identificar que a outra via tá mais rápida. Então essa é uma forma aqui dele fazer a escolha de pistas, assim. E assim ele pode literalmente viajar, ó, vou trocar de pista de novo, ó.
ele vai fazendo a direção assim. Agora aqui, ó, eu vou mostrar para vocês algumas questões dos controles, ó. Então aqui, ó, quando o cara clica nesse menu aqui, ó, aqui ele tá no mapa e tal, tá mostrando onde é que a gente tá. Mas quando o cara clica nesse menu, ele vai mostrar aqui assim os controles, ó. Eu posso destravar o carro, tudo pelo touchscreen. Eu posso abrir o que eles chamam de frunk, que é o porta-mala dianteiro. Abrir o porta-mala traseiro, agora como o carro tá andando ele não me permite. Abrir a porta de carregamento, levantar o carro, quando isso é justamente para subir a suspensão para poder passar por algum obstáculo, esse tipo de coisa. Abrir o porta-luvas, ó. Então para abrir o porta-luva é pelo display aqui, ó. Então vou fechar de novo aqui. E eu consigo botar em neutro aqui, ó, digamos, desengatar os limpadores de para-brisa. Posso travar os vidros para as crianças atrás. Esse aqui chama Sentry Mode, que eu vou mostrar depois ali melhor para vocês. Posso mexer nos espelhos, então quando eu clico mexer nos espelhos aqui, ó, aí ele habilita esse comando aqui, ó, para regular o espelho, ó. E aí eu boto espelho direito, espelho esquerdo e deu. A direção eu também posso, ó, regular ela por aqui, a altura dela, ó. Tá vendo que ela tá mexendo, ó. E quando eu quiser, eu só fecho aqui, tá? Ele vai manter. E eu posso ver as câmeras, no caso aqui assim, lateral e traseira, mesmo enquanto dirigindo aqui, ó. Então posso manter isso aqui. Aqui tem um atalho para as câmeras também, ó. Então voltando aos controles. Beleza, já olhamos os controles. Aí pedal e direção, ó. Então assim, ó, isso aqui é uma coisa interessante, ó. O modo chill, que é um modo que ele usa menos potência, na verdade ele vai ficar como se fosse com... Eu nem sei o número, mas eu acho que é tipo uns 400 cavalos, por exemplo. O Sport é como se fosse uns 700 cavalos. E o Plaid, que é justamente o máximo de potência, é os 1020 cavalos. Até para quem não sabe, o Elon Musk, fundador da Tesla, ele justamente é um fã do filme da década de 80 que chama Spaceballs, que é uma comédia lá, assim. E nesse filme eles tinham a velocidade ludicrous, que era a velocidade máxima da nave, e a única velocidade acima disso era a Plaid. Por isso que ele tinha, o carro anterior dele ele já tinha como velocidade a versão ludicrous, e essa aqui é a versão Plaid. Por essa analogia aí é meio gozado, mas é uma excentricidade dele claramente para fazer isso. Então aqui, ó, tem uma parte que é Drag Strip Mode, ó. Quando eu aperto esse botão, ele automaticamente ele coloca aqui, ó, Drag Strip, e aí ele tá botando assim, ó, condicionando as baterias ou para pico de performance. Então ele literalmente ele coloca mais, ele vai começar a resfriar os motores e, digamos, manter a temperatura das baterias numa temperatura ideal. Na maioria das vezes é aquecer as baterias, mas se precisar ele também, se eu não me engano, ele resfria. E aí ele tem uma questão aqui, ó, que é como fazer a largada, ó. Então ele mesmo ensina aqui, ó, o modo de arrancada, ele prioriza a máxima aceleração em circuitos com boa tração. E aí ele está dizendo assim, ó, e ele ensina como fazer. Primeiro aperte o freio firmemente, segure os dois ao mesmo tempo, e aí ele tem um negócio que tu tem que aguardar até que estiver pronto para largar, que eles chamam de cheetah stance, que é, na verdade, ele baixa a dianteira para arrancar mais forte, digamos assim, sem empinar, para ter a tração mais nas quatro rodas, e quando ele estiver pronto ele indica aqui. Então vou mostrar para vocês agora aqui uma largada que eu dei na pista, quando eu levei esse carro para dentro, e dá para ver certinho o painel como é que fica. Assistam aí. Vira essa largada, então, esse carro aqui, então, para vocês entenderem, ele vira 9,2 segundos, como eu já tinha falado, nos 402 metros, vocês acabaram de ver isso aí, e vocês viram como é que funciona o painel, como é que ele arranca, como é que faz tudo. Realmente é um carro incrível a questão de performance dele, tão incrível que ele é hoje o carro mais rápido do mundo de produção. Justamente, quando eu digo rápido, não é veloz, né? Não é o carro com a maior velocidade final, é o carro que atinge mais rápido
ele tem a aceleração mais rápida de qualquer carro de produção. Então beleza, entenderam como é que faz isso aqui? Deixa eu mexer no ar-condicionado agora. O ar-condicionado ele tem um modo aqui que tu coloca as velocidades do vento, ó, e aqui ele tem uma coisa interessante, ó, tu consegue direcionar o vento pelo próprio veículo ali, ó, pelo próprio display aqui ó, da tela, ó. Então tu consegue abrir o vento diferentemente para cada um. Aqui tem a ventilação dos bancos dianteiros, pode ter aquecimento dos bancos também. E aqui a gente escolhe onde é que vai sair as saídas de ar e o resto é normal. Esse carro tem uma função, ó, interessante, ó, que ele tá vendo que ele tá parando atrás desse carro aqui, ó, e ele identificou que tem uma sinaleira lá na frente, ó. Então vocês vão ver que eu não tô fazendo nada, ó. Ele tá parando, ó, para a sinaleira de tráfego, exatamente atrás dos carros, identificou os outros carros e ele vai identificar a sinaleira, ó. Aqui em cima dá pra ver bem certinho, ó. A sinaleira tá vermelha lá. Olha como ele consegue vislumbrar. Agora o carro ficou meio na frente e ele não tá marcando, ó. Mas quando os carros começarem a sair, ele vai conseguir identificar isso aí, ó. Ó, abriu a sinaleira, ele vai sair agora, ó, e ele viu que a sinaleira tá verde, ó. Então ele viu que a sinaleira tá verde, a linha, ele inclusive pinta a linha verde aqui, ó, e ele vai continuar andando e segue o trânsito normal. Eu não tive literalmente interação nenhuma, né? Continuando aqui, o modo de direção, ó, esse aí é o volante, que aí é como a maioria dos carros modernos já tem, né? Tu pode botar conforto assim, porque ele vai ficar mais mole, mais suave, mais leve, né, de dirigir, esporte, que ele fica realmente uma direção mais esportiva para esse tipo de coisa. E aí ele tem aqui, ó, algumas coisas, ó, o auto shift para botar em primeiro ou em ré, ou em drive em ré automaticamente, que é aquilo que eu mostrei antes quando eu saí da empresa. E o Sleep Start é uma função que quando tu está em neve ou areia ou barro, que ele precisa sair patinando, então ele permite sair patinando, digamos assim, o controle de tração vai permitir isso. E aí só dá para ativar, na verdade, quando estiver parado. Continuando aqui, ele tem uma função que é muito legal, ó, em suspensão, ó, ele tem literalmente um data logger da suspensão. Então aqui ele está mostrando, por exemplo, a altura, ó, a minha frontal esquerda está em menos 4, menos 8 milímetros, ó, a frontal direita, a altura de cada roda, ó, das 4 rodas, e ele tem o percentual de dampening e o de compressão e o de rebound, que é, digamos assim, o quanto ele está atuando nos amortecedores. E ele tem uma coisa muito interessante aqui, que é a aceleração, a força G de cada canto do carro. E isso aqui é uma maneira como ele faz exatamente o controle de tração mais ativo, porque se um carro começa a literalmente entortar, ele vai conseguir identificar uma força G maior num dos cantos, ele consegue controlar isso aí. E esse é o primeiro carro de produção que também tem um negócio que chama Torque Vectoring, ou seja, exatamente isso, ele consegue identificar os cantos do carro e consegue aplicar mais força em uma das rodas traseiras do que a outra, porque ele, como eu falei, tem 2 motores na traseira e um na dianteira, então as atrás são separados, ele não tem diferencial, não tem nada. E ele consegue aplicar mais aceleração numa das rodas para corrigir o ângulo do carro, literalmente, em tempo real. Então, essa parte da suspensão aqui ele também tem um modo que chama de avançado, ou Sport ou Conforto, automático ou Conforto. Então, com isso tu consegue andar bem confortável com o carro, ou tu consegue botar no Sport, ele vai ficar um pouco mais durinho já. Deve dar pra ver aqui no percentual aqui, ó. Aqui ele fica quase 0%, ó, tá vendo, ó, de atuação dos amortecedores, ó. E quando bota no Sport, ele fica toda hora tentando brigar, ó. E se eu boto no avançado, ele vai fazer aqui assim, eu posso fazer mais firme, ó. Quando mais firme é que eu tô sentindo o carro tá mais duro e dá pra ver que os percentuais estão tudo maior, ó. Ou posso botar bem mole assim a suspensão e ele fica totalmente suave, né? Então, assim, vamos dizer que vamos botar no meio aqui. E aí ele tem o modo de conforto e de direção, né? Que aí vai ser mais conforto ou mais esportivo, né? E aqui a altura do carro, ó, tu consegue deixar o carro, ele tem suspensão ajustável, né? Então tu consegue deixar ele de baixo, médio, alto e muito alto. Então, tanto que o alto e muito alto ele nem permite agora trocar, porque isso só permite em velocidades menores, que é justamente se vai passar por algum obstáculo, alguma coisa assim. E aqui ele tem uma opção que eu pessoalmente gosto de ter, porque eu acho que o carro mais bonito, mais baixo, é sempre deixar ele de padrão na altura baixa. Então ele literalmente mantém o carro de padrão nessa altura baixa. E aqui a questão de carregamento, ó, eu vou mostrar agora, vou botar uma cena aqui do que como é que se carrega em 2 circunstâncias, que é no carregamento em casa e no carregamento num supercharger, que é os carregadores da Tesla. Então assistam aí. Tem estação aqui, ó. Abre. E aí
aqui, ele vai piscar, piscando azul, tá carregando 139 kW. Ó, 139, 140 kW. Olha, aqui diz que vai demorar 45 minutos para chegar a 100%, mas a gente não vai deixar 100%. E aí, na verdade, esse aqui é o esquema, ó. Deixa o carro aqui, vamos pegar, vamos olhar ali alguma coisa, tem que comprar alguma coisa ali. Ficamos aí uns 20 e poucos minutos e já tá praticamente carregado. Dá pra olhar pelo aplicativo, ele tava bastante já. Ó, já tá 90% de bateria, ó. Carregou. E agora os últimos 10% na verdade dificulta um pouco, porque começa, é que nem, eu até fiz uma analogia, que nem carregar uma garrafa com ar comprimido, com nitro, assim. No final ela é mais difícil, né? Já tá meio cheia. Então a bateria é a mesma coisa. Então agora eu vou mostrar pra vocês como é que funciona carregar em casa esse carro, né? Vocês já viram aí como é que é um super carregador, como é que é carregado na viagem. Mas para carregar em casa, na verdade, a maioria das pessoas tem um carregador de parede desse que se chama, que ele nada mais é do que um carregador inteligente. Ele tem uma placa aqui dentro e ele está ligado à energia da casa. No meu caso aqui ele está ligado ao 220 com duas fases e ele tem, ele chega a puxar 48 amperes, então tem um disjuntor de, se não me engano, 60 ou 72 amperes, alguma coisa assim. Para carregar, ó, ele basicamente tem essa porta de carregamento aqui, ó, e aí tem a ponteira de carregamento. E basicamente chega em casa, conecta aqui, ele vai identificar, pisca azul, ligou um disjuntor aqui, ele começa a carregar no verde, ó, e aí fica carregando. Deixa carregando normalmente de noite. E aqui dentro ele dá o status aqui, ó, de como é que ele mostra, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, ele está mostrando que ele está carregando, ó, ele está em 62% da bateria. Eu programei que eu vou até 90%, porque normalmente não se recomenda carregar 100% da bateria, senão vai usar ela, porque os últimos 10% da bateria são um esforço maior e, digamos assim, desgasta mais a bateria. E ele está mostrando para chegar aos 90%, ó, ele está com 62%, ele vai precisar 2 horas e 35 ficar conectado aqui na parede. E ele está carregando a uma média de 48 amperes a 240 volts, ó, 10 kW de potência, 11 kW. E aí então se ficar, por exemplo, 2 horas ali, algumas horas, ele vai estar carregando esse percentual. E essa é uma parte que muita gente pergunta também, quanto custa isso, né? Então, por exemplo, uma carga completa para esses 350 milhas, que é a autonomia desse carro aqui, ou 500 e poucos quilômetros, me custa, os 100 kW dariam, que é a bateria, 100 kWh, que é a bateria total desse carro, dariam 12 centavos por kWh, que é o custo de energia da minha casa aqui na minha conta de luz. Então daria $12 para encher o tanque, entre aspas, que dá uma autonomia de 500 e poucos quilômetros. Aqui nos Estados Unidos, que o combustível já é barato mesmo assim, custa em torno de 4 a 5 vezes o valor disso. Então, para encher um tanque de um carro com uma autonomia dessa, daria tipo 40, 50, 60 dólares, dependendo do carro e do consumo. Então, ele já é bem mais econômico nesse aspecto. Um outro aspecto importante sobre carregar o carro em casa é se a pessoa não anda mais do que a autonomia total do carro, por exemplo, 300 e poucas milhas, que dá uns 500 quilômetros. Se eu andar menos do que isso, eu nunca vou precisar ir para um supercarregador. Eu chego em casa de noite, carrega, no outro dia tá dentro. O meu uso normal, eu ando aí 15, 20, 30 milhas por dia, sabe? Não, é difícil andar mais que isso. Então eu ando, tá 90%, vem para casa, o carro ainda está com 75%, carrega só 15% toda noite. Então acaba sendo muito fácil para quem não anda mais do que 500 km por dia, porque tu não precisa nem parar para abastecer em lugar nenhum, tu só carrega em casa de noite e é muito mais simples do que até num posto de gasolina, né? Então esse é um aspecto aí. Outra dúvida sobre a bateria, muita gente pergunta, mas a bateria vai estragar, como é que faz? Uma bateria dessas, vamos dizer que ela tenha estipulado que ela garante 90% de manter a carga dela com 1000 ciclos, ou seja, se ela descarregar e carregar 1000 vezes completamente, ela vai talvez degradar um pouco, ela vai perder, sei lá, 5, 10% de carga, né? E ela não vai conseguir carregar mais completa. Só que 1000 ciclos num carro que tem, por exemplo, que faz 500 km de autonomia, são 500 mil quilômetros, teoricamente, que esse carro tem que andar para degradar a bateria. Então, provavelmente esses carros aqui nem vão rodar 500 mil quilômetros. Então, a bateria provavelmente vai durar mais do que o próprio carro aguenta. O motor, teoricamente, ainda mais
confiável ainda porque ele tem poucas peças móveis, então esses carros têm a tendência de ter uma longevidade grande. Vira então como é que é a questão do carregamento, que é interessante, né? Agora aqui o Autopilot é exatamente a parte de direção autônoma que eu já mostrei para vocês, mas aqui é como é que se configura, ó. Aqui, por exemplo, aqui, ele está parando sozinho, ele está seguindo a velocidade daquele carro ali e está baixando ele. Então o Autopilot aqui, ele tem a opção aqui, ó, Auto Steer, que é isso que eu posso ativar se é para ele fazer as curvas ou não. E inclusive eles colocam como beta, ou seja, é uma função que está sendo desenvolvida e testada. Então, teoricamente, quem aceita participar disso aqui vai estar, na verdade, participando como se fosse uma versão de teste, né? E aqui tu coloca se quer um clique ou dois cliques para ativar o Autopilot. Se tu quer navegar em Autopilot, né, na verdade. E aqui tu pode customizar ele, ó. Se tu quiser iniciar ele automaticamente sempre que tiver uma viagem, tu pode botar aqui, ó, a troca de pistas entre pistas, como eu mostrei antes, automática. Tu pode botar assim, se tu quer que desative médio ou pouquinho assim, bem suave, médio ou Mad Max, que é até uma analogia ao filme também, Mad Max, do tipo assim, loucamente fica trocando de pista para ter o máximo possível digamos assim, de resultado aí na direção. E aqui ele tem a opção, se tu quiser sair da passing lane, ou seja, se o carro está dirigindo na esquerda, tu pode colocar para ele sempre voltar para a direita e aí deixa a linha da esquerda para alguém te passar. Então é uma opção até por cortesia que se faz. E aqui ele te pergunta, eu coloquei que eu não quero que ele me pergunte se é para trocar de pista, ele pode trocar autonomamente já. Então esse é um processo. E aqui ele te diz se tu está saindo, quando tu está trocando de pista, ó. Então aqui, sempre se tem uma dúvida, ó, tu clica aqui, ó, o Autopilot ele vai notificar que está trocando de pista por vibrar a direção ou tocando um sininho. Então eu coloco aqui para ele, na verdade, me avisar com dois, que é a vibração e um buzz, por exemplo. Agora aqui, ó, isso aqui, ó, eu posso, exatamente isso, se eu quiser ativar o controle de luz de pare e da tráfego, e ao mesmo tempo, se eu quiser parar, ativar o controle de placa de pare e de sinaleira. Então tá ativado ali, só que tu tem que parar para desativar. E também ele vai te dizer quando a luz ficar verde. Então vamos dizer assim, se ele parou numa sinaleira e tu não percebeu que ela ficou verde, ele vai te dar um aviso sonoro aqui que ela tá verde, então tu pode seguir. E aqui tu também ele pergunta se tu quer ver o Full Self-Driving Preview, que na verdade ele vai estar mostrando tudo que ele enxerga por ali. E o Summon, que é uma função muito legal, que eu vou mostrar para vocês agora, como é que esse carro dirige sozinho em duas circunstâncias muito inusitadas aí. Assistam aí agora. Entrei no aplicativo do carro aqui, tá mostrando onde é que ele está estacionado e tal. Eu posso vir aqui, ó, e colocar, deixa eu mostrar onde é que está o carro. Ó. O carro está estacionado lá, ó. E eu vou vir aqui, vou clicar no aplicativo e vou botar, ó, venha até mim. E aí, ó, eu clico em venha até mim, eu venho segurando e o carro tá manobrando sozinho, ó. Eu tô só segurando, ó. Ele vai me mostrar, ele já identifica que tem veículos no local, ele vai evitar, obviamente, bater, ele consegue sentir e ele vai fazer o caminho para chegar até aqui da melhor maneira. Se tivesse um veículo aqui, ele ia desviar um pouco para o lado, ele ia vir. E essa função aqui, eles chamam de Smart Summon. Essa função eles dizem que ela é exatamente, por exemplo, se tu estava no supermercado e está chovendo, o carro pega e vem te buscar. E aí eu posso vir com ele aqui, ó. Inclusive aqui, olha só, quando ele estaciona, ele baixa a suspensão. Deu pra ver certinho. Outra maneira de controlar o carro é exatamente fazer o que eles chamam de summon mesmo, que é só botar pra frente e pra trás. Então às vezes tem uma vaga muito apertada, se tu quiser fazer o carro ir pra trás, ó, tu pode pegar, tá vendo que toda vez que ele vai manobrar, ele levanta a suspensão, ó. E aqui eu tô comandando o carro para ir pra trás, ó. Então são movimentos diferentes que eu posso fazer. Outra coisa que eu posso pegar, ó, eu posso pegar aqui o carro e selecionar que chama, aí sim que é o Smart Summon, ó. Eu estou vendo o mapa do local aqui, ó, e eu vou mandar ele, por exemplo, estacionar lá no outro lado onde é que é a Proline, tá? Deixa aquele cara sair dali para ele não se apavorar muito. E eu vou agora clicar aqui, segurando o botão, ó. Eu tenho que ficar segurando o botão e o carro vai manobrando
até lá, ó. E o carro vai agora até onde é que eu mandei, lá no ponto de estacionamento, ó. Eu vou até acompanhar seguindo ele, ó. Tá vendo que ele tá indo sozinho ali, ó. Os caras estão só olhando ali com a cara. E o carro vai até o ponto que eu mandei, que é lá no final, ó. Ele vai dar uma ré, ó. Vai parar lá, tá fazendo sozinho, ó. Ele vai meio que manobrando assim. É incrível. Chega a ser gozado o negócio. E ele vai lá no ponto que eu mandei ele, que é lá em cima. Eu mandei ele lá onde é que tá aquele caminhão lá, e ele não vai conseguir chegar lá, ó. Então ele chegou, na verdade, o mais perto possível, mas aquele caminhão tava lá. Agora eu vou pegar e vou mandar ele vir até aqui, ó. Ver onde é que eu tá. Que é bem... Aqui, ó. Ele vai fazer a volta. Os caras estão... Era pra estar indo embora, estão olhando ali, não estão acreditando que não tem ninguém dentro do carro. E ali, ó, o carro agora tá manobrando, ó. Tá dando ré lá, olha, ele observa tudo, faz a volta e vai vir. Eu vou mandar ele entrar quase dentro da garagem ali, ó. Ó, tá vendo que ele vai pegar a linha. Vamos ver se ele vai identificar essa rampa ali. Ó, porque aqui tem tipo uma rampa ali. E ele não sei se ele identificou ou não, mas ele vai vir na linha reta, ó. E olha aqui, ó, tá sozinho o carro, ó. Não tem ninguém, ó. E olha aqui o barulho, ó. O barulho da Ferrari, ó. Da Corvette C8, ó. E aqui não tem ninguém dentro do carro, ó. Estão vendo aqui, ó. Ele tá manobrando tudo, ó. Sem ninguém dentro. E aí parou. Os caras ali que estavam cortando grama, tá impressionado. E aí o carro parou aqui assim. Então, essa é uma das funções aqui mais surpreendentes aqui que tem nesse carro, sem dúvida. Viram aí como é que é o Summon dele, o Smart Summon. E agora vocês vão ver ele arrancando sozinho. Será que ele arranca sozinho? Vamos ver. Agora nós vamos largar com o Tesla, ó, no modo autônomo. Vamos ver quanto é que ele faz sozinho, sem ninguém dentro. Bom, vocês viram então aí o carro dirigindo sozinho no estacionamento, inclusive como ele consegue se movimentar incrivelmente sem ninguém dentro. E vocês viram uma brincadeira que eu fiz, que foi uma brincadeira, né? Vou explicar agora, de repente algumas pessoas não entenderam, mas eu botei o carro na pista de arrancada como se não tivesse com ninguém dirigindo, mas na hora de acelerar eu acelerei dentro. Obviamente ele não acelera sozinho em velocidades altas, ele só manobra assim no carro, mas foi uma brincadeira que a gente não podia ter perdido a oportunidade. Então aqui, ó, agora continuando as configurações, ele tem o celular funciona como se fosse a própria chave do carro. Então quando eu entro com o meu celular dentro do carro, ele também já desbloqueia o carro, então não preciso nem carregar uma chave, nada. Aí uma coisa aqui que eu não mostrei antes, ó, ele tem dois carregadores aqui muito práticos, ó, que fica o celular aqui, tu pode botar dois celulares e eles são wireless chargers. Então é uma maneira muito prática de botar o celular e ele está inclusive carregando aqui, né? Aqui tem opções de trava de criança, para a porta não abrir atrás, então em vez de ser um switchzinho vai ser algo eletrônico aqui. Tem a opção de travar as janelas atrás, tem a opção de travar as portas quando tu sai, opção de oferecer a maçaneta quando chega perto, a opção de só travar o carro, quando tu trava o carro para sair, ele primeiro destrava só o do motorista, quando tu bota em parque ele destrava as travas, ou seja, ele para dar um som quando destrava, fechar as janelas quando trava o carro e avisar também quando tu deixa o carro com as portas abertas ou janelas. Até vou botar aqui para me avisar, ó. E aí se eu deixar a porta ou a janela aberta, ele vai me dar um avisozinho. Aqui a parte de luzes, então é tudo automático, assim, não tem chave de farol, não tem nada aqui, ele liga a luz sozinho quando é de noite, desliga, dá luz alta, isso aí é fenomenal, sabe?
E aí tu pode ligar, a única coisa é a luz aqui de neblina, né? O Dome Lights aqui é como configura as iluminações quando tu chega no carro. Ele também tem a opção aqui de dar luz alta automático, né? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou dar o retorno aqui. Ó, agora eu tô parando, ó. Eu não tô freando, ele tá reduzindo só com a regeneração. E se eu frear, ele para mais ainda. Eu tenho que acelerar um pouquinho para ele não parar mais cedo. Então, isso é uma das razões porque esse carro gasta muito pouca pastilha de freio. É impressionante porque ele realmente usa muito a regeneração para fazer isso aí. Aqui, ó. Dá uma aceleradinha aqui, ó. É impressionante o que esse carro acelera assim de saída, assim, não dá pra acreditar, sabe? Aqui, pra ter uma ideia, só parei e pisei no fundo, o carro não estaciona, nada. Continuando, então aqui, ó, vou botar no self-drive de novo, ó. Vou botar aqui a 70 milhas por hora. Aqui a gente tem configuração do display, então eu posso botar ele se eu quero o modo escuro, que chama, ó, ou modo claro, ou automático, que ele muda de noite automaticamente, o nível de brilho, a voz de reconhecimento do áudio aqui, né, de comando de voz, inclusive ele tem em português, ó. O formato da hora, se aqui quer mostrar em percentual, por exemplo, agora a bateria está em 74%, se eu botar em distância, ó, ele está dizendo que tem 256 milhas de autonomia a bateria, então tu consegue enxergar bem certinho como é que tu prefere. Eu prefiro sempre em percentual, é um hábito meu. E aqui tu pode botar em quilômetros, então por exemplo, se eu botar em quilômetros agora ele está com 412 quilômetros de autonomia. A autonomia máxima desse carro aqui ele é 560 quilômetros, que dá 350 milhas, então só para ter uma ideia. E aqui eu posso escolher as temperaturas, ó, por exemplo aqui agora está 31 graus lá fora, eu posso botar em Fahrenheit, e as pressões de pneu aqui que se queimaram em PSI. Viagens. Aqui ele bota bastante a questão de médias, assim, de odômetro. Por exemplo, o carro agora está com 828 milhas, ó, e ele bota assim o consumo médio. Então esse aqui é uma diferença, ó. Esse carro aqui, ele não tem consumo, obviamente, em quilômetros por litro, né, ou milhas por galão. Ele tem um consumo em watt-hora por milha. Então a média dele, ele consome 345 watt-hora de energia a cada milha. E daí, por exemplo, tu entende, a bateria dele tem 100 kWh, que é 100 mil watts, né? Então, por exemplo, se ele ficar numa autonomia dessas de 300 e pouco watt-hora por milha, divide 100 mil por 300 e pouco, vai dar lá 300 e poucas milhas, né? Então esse é o cálculo, a forma como se calcula a autonomia e também consumo num carro elétrico, sabe? A navegação aqui, ele tem as opções de que ele, por exemplo, assim, ele faz a navegação automática para casa e para o trabalho, toda vez que ele reconhece o horário que tu está saindo. Ele tem a questão de Trip Planner, que é ele vai parar nos superchargers ou nos lugares que tem que carregar a bateria para poder te ajudar para poder, né, parar no lugar certo, carregar e dar certo. Aqui uma coisa, ó, tá vendo aquela sinaleira ali em cima, ó, ele vai reconhecer ela, ó, ver que tá piscando amarelo. E agora a outra lá, ele vai ver o verde, ó, e vai, vamos ver se ele reduz porque ele está na dúvida se ela vai ficar vermelha. Aí eu dou um comando só do acelerador para que ele pode seguir. Ele só não mantém uma velocidade muito alta porque se ela ficar vermelha no meio do caminho, ele tem que ter tempo de parar, especialmente como está dirigindo sozinho, né? Aqui, ó, ali tem uma outra sinaleira vermelha, ó, agora ela ficou verde, ó, então ele vai fazer a mesma coisa, ele vai diminuir, ó, se eu comandar aqui, eu der um comando no acelerador, eu já dou um comando para ele seguir, que ela vai estar tudo certo. Aqui ele tem opções na navegação ele tem opções de evitar, por exemplo, linhas de trem, esse tipo de coisa, que aqui nos Estados Unidos é bem comum, às vezes fica parado o tempo, evitar pedágios e usar o HOV, que é High Occupants Vehicles Lines, as linhas ou a pista de alta ocupação de veículo, que é muito comum nos Estados Unidos, que normalmente nas rodovias mais em torno das grandes cidades, a pista bem da esquerda ela só pode ser usada por quem está com um veículo com mais de 2 ou mais passageiros dentro, porque é muito comum as pessoas andarem sozinhas, então isso é um incentivo para fazer o carpool, que eles chamam, que é mais gente pegar carona num carro e essas pessoas têm prioridade para dirigir ali. E também aqui nos Estados Unidos,
carros elétricos com placa verde podem também usar essa pista prioritária. Então isso é uma coisa interessante. Aqui é o Sentry Mode que eu vou mostrar para vocês exatamente como é que ele faz. É muito interessante. O Sentry Mode, ele basicamente ele fica monitorando o redor do carro, todo o tempo que você está dentro do carro e filmando. Ele guarda isso num pendrive que fica dentro do porta-luva e dessa maneira ele sempre tiver um movimento estranho, a primeira coisa que ele faz é ele alerta na tela para as pessoas, de repente tem alguém tentando entrar no carro, ele mostra e ele consegue, as pessoas veem na tela que elas estão sendo filmadas. E mesmo assim, tu pode usar esse material depois, ou tu pega o cartão ali e quando tu volta no carro, ele te mostra, ó, teve 3 eventos de Sentry. Sentry é vigilância em português. Então tem o modo vigilância dele. Então se alguém tentar entrar no carro, ou tentar forçar a porta, ou chegar muito perto e ficar tempo, ele filma essa pessoa e te avisa, ó, teve 3 eventos de vigilância, se tu quiser olhar, e tu tira o cartão e coloca e consegue olhar o que aconteceu. Isso é uma função bem interessante assim. Aqui tem uma opção, por exemplo, tu pode botar uma senha para dirigir, isso aqui que nem na Fueltech, né? Tu pode botar a senha para dirigir, então só autoriza, só sai andando com o carro se tiver senha. Tu pode botar uma senha para abrir o porta-luva, então o porta-luva fica como se fosse um cofre com senha. Tem uma opção também que tu pode limitar a velocidade do carro máxima. Isso aí também é interessante porque ela dá para fazer pelo aplicativo. Eu vou mostrar depois o aplicativo, como é que funciona. No aplicativo tu consegue exatamente limitar bem, tu consegue controlar várias das coisas, inclusive a velocidade máxima do carro. Então vamos olhar o aplicativo agora para vocês entenderem como é que funciona o aplicativo. Então agora que eu estou mostrando o aplicativo como é que é. Então esse aplicativo instala um celular, ele mostra, no caso, o percentual de bateria, o estado que o carro está, no caso o parque daqui que ele está estacionado. Se tivesse uma porta aberta, ele ia mostrar a porta aberta, tudo. E aqui eu consigo acionar rapidamente ou desacionar o ar-condicionado interno. Ele mostra aqui a temperatura que está internamente, eu consigo, digamos, já pré-aquecer ou pré-resfriar o carro antes. Tem os controles aqui, que é essa tela principal, que consegue abrir um pouquinho das janelas. No canto, vent ali. Unlock é para destravar o carro, se alguém for acessar o carro à distância. Pode piscar a luz alta ou as luzes, pode buzinar o carro à distância. Pode dar o start, digamos assim, como se deixasse o carro em funcionamento, abrir o porta-mala dianteiro, o porta-mala traseiro e as garagens de casa. Então, por exemplo, aqui ele tem o modo manobrista, que tu pode deixar isso aqui para o manobrista, ele não vai poder ir para um perímetro longe do restaurante, digamos assim, e limitar a velocidade, o funcionamento e a potência. O modo de vigilância, que ele fica gravando as câmeras em volta. E aqui esse negócio de Speed Limit Mode, que é interessante porque isso aqui pegou bem um caso de um pai nos Estados Unidos que viu o filho dirigindo o Tesla dele e viu que ele estava acima do limite de velocidade, porque quando está dirigindo aqui em cima, onde é que está a parque, ele mostra o limite de velocidade e ele não conseguiu, digamos, impedir que o filho corresse e o filho acabou tendo um acidente e faleceu. A Tesla fez esse update, essa atualização depois e botou esse limite de velocidade aqui para poder, à distância, estabelecer uma velocidade. Então, inclusive, botou uma homenagem a essa perda aí. Aqui tem o carregamento, então tu pode estabelecer qual que é o máximo que ele vai carregar. No caso, por exemplo, eu vou botar que vai carregar 100%. Aqui eu também posso ver a localização, então ele mostra exatamente onde é que está o carro estacionado nesse momento. Tu consegue localizar, se estiver andando, ele vai mostrando em tempo real. E aí tem o Summon, que eu já mostrei para vocês, né? Como é que pode dirigir, botar ali para outro lugar, fazer o carro manobrar sozinho, vir te buscar. Upgrades aqui, ele mostra o que está disponível de upgrades, né? Então, no caso aqui não tem nada e o que dá para se inscrever. Esse carro para $9,99 por mês, ele cobra para fazer a internet, essas outras coisas ali. Mas como eu já tenho serviços por um ano, ele não precisa agora. E aqui serviço eu posso, por exemplo, já pedir uma reparação de colisão, trocar o para-brisa, um problema de barulho ou vibração, trocar pneus, toda a parte de serviço já faz direto pelo aplicativo aqui. E aqui tem assistência na estrada, que é se tiver algum problema. Aqui tem assistência na entrada, que se tiver algum problema, por exemplo, pneu furado, o carro não dirige, está um problema carregando, tu consegue vir por aqui. E aqui mostra a informação do modelo, a quilometragem do carro está com 972 milhas aí, e o VIN number e a versão de atualização. Aqui tem um negócio da Tesla que se tu mandar um link para alguém, para essa pessoa ou comprar um carro ou comprar um sistema de energia solar, com esse link elas te dão alguns benefícios aí. Então
dá para indicar para as pessoas e eles compram e te dão algum benefício. Então basicamente esse é o aplicativo aqui, só para mostrar completamente tudo aí. Continua aí, segue no vídeo. Viram como é que legal é o aplicativo, né? Que o cara consegue controlar remotamente todas essas funções. Agora a gente continua aqui, ó. Essa aqui é uma função que eu acho muito legal, que é a proteção sobre a temperatura da cabine, ó. Então tem uma função que ele mantém a temperatura interna do carro abaixo de 105 graus Fahrenheit, que é, se eu não me engano, 40 graus Celsius, em torno de 40, 41, coisa assim. E se passar da temperatura, porque o carro está no sol, ele liga automaticamente o ar-condicionado. Como o ar-condicionado é, digamos, elétrico, não precisa de um motor girando, ele literalmente liga e mantém a temperatura interna para nunca passar de 105 graus Fahrenheit. E isso aí, na verdade, ajuda muito a não deteriorar o interior, os coros dos carros, porque a maioria dos carros que o interior fica estranho depois de um tempo é porque ele ficou no sol, e o sol, não só o sol, mas o calor que gerou dentro da cabine do carro acaba prejudicando isso aí. Aqui a gente tem mais funções assim, ó, que permitir que o carro seja acessado pelo celular, né, se tu quiser ou não. O alarme, né, de segurança do carro, ou seja, de roubo, esse tipo de coisa. Aqui ele vai te dar alguns avisos, te pergunta se tu quer que dê avisos quando está manobrando o carro para estacionando, esse tipo de coisa. E esse Joe Mode aqui, ó, todos os avisos, em vez de ele dar para o banco de trás ou dar em todos os carros, os alto-falantes do carro, ele dá só pro motorista aqui. Então ele literalmente não atrapalha quem está aqui atrás olhando interface e outras coisas. E aqui a gente vai pro grupo de serviço, então ele mostra a pressão dos 4 pneus, tem o acesso ao manual online aqui, então tu pode ver todas as informações, como é que vê, por exemplo, o manual de todos os produtos, é bem útil isso aí. Olha aqui, ó, deu um bug no software aqui, ele não está funcionando mais a velocidade, ele está cannot shifting gear, vehicle to speed. Ele está funcionando tudo. Deixa eu parar aqui. Deu um pau na interface, agora ele voltou. Ele resetou sozinho, vocês viram? Eu estava mexendo, botei no manual e aí eu fui mexer no manual do carro e ele resetou. E aí quando eu diminui a velocidade aqui, ele viu que estava travada a interface, ele resetou a interface, mas o carro continua funcionando normal. Deixa eu fazer uma função para vocês aqui, ó. Eu quero ver quanto esse carro vira de 0 a 100 no modo chill, tá? 0 a 100 que eu digo 0 a 60 milhas por hora. Então eu vou pegar aqui numa saída de rodovia, que o limite é 70 por hora, e eu vou acelerar até 70 milhas por hora. Eu vou acelerar até 60. Então, só para ver o quanto ele consegue, qual que é a velocidade que ele faz, ó. Tá marcando ali. Ó, sair. Vamos ver, ó. Ó, 6,6 segundos de 0 a 100 no modo chill. Vamos botar no modo Sport agora para ver aqui a mesma coisa. Agora no modo Sport, ó. Ó, sair. Ó, 3,55 segundos no modo Sport. A velocidade 0 a 100 dele. E agora, vou botar no Plaid com o modo Drag aqui, ó. — 2,15, ó. No 0 a 100 do carro aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia. Foi... A diferença é grande, ó. 6 segundos e pouco, 3 segundos e pouco e 2,15 de 0 a 100. 0 a 100 km por hora, que é 60 milhas por hora. Na verdade é 0 a 96 km por hora. E aí entra uma coisa que é interessante. A Tesla divulga que é 1,99, tá? Só que eles dizem que tu desconta o rollout, que chama. Então ele desconta os primeiros um pé, que é 30 centímetros ou 12 polegadas. Então, ou seja, quando o carro começa a medir, eles medem o tempo depois de ele andar 30 centímetros até os, no caso, 60 milhas por hora, que é 96 km por hora.
Então, na prática, ele é como se fosse assim, tipo, dizem que tu já tá a 6 milhas por hora, então ele é uns 6 milhas a 60 milhas por hora. É muita controvérsia nisso, mas é uma maneira que alguns fabricantes usam para fazer isso. Obviamente o tempo vai dar menor, e como a Tesla queria divulgar um tempo abaixo de 2 segundos para ser o primeiro carro de produção, se eu não me engano, até um 0 a 100 ou 0 a 60 milhas por hora em abaixo de 2 segundos, eles foram a artimanha que eles fizeram para isso. Mas independente disso, 2,15 segundos aqui, de 0 a 100 em qualquer superfície, em qualquer lugar, é algo impressionante assim. Se botar, vocês viram aí, eu vou botar um trechinho aqui que eu levei algumas pessoas para andar no carro, para fazer um test drive, digamos assim, e com 4 pessoas dentro, repetidamente o carro ainda vira 2,2, 2,3, 0 a 100 por hora, é algo surpreendente mesmo. Então assista aí um trechinho onde é que eu levei várias pessoas para fazer um test drive aqui nesse carro aqui, que impressionou todo mundo aí. It's weird, right? Yeah. Yeah, no, they shouldn't be able to just sell these things to people. That's You great. know what I mean? Yeah. That. You see, this is like a GPS. GPS and G meter and all that. Got all that stuff. And it won't spin the tires, huh? No, even under rain, it does the same. Man, that is crazy. No, it's not showing it right. It's 2.2 usually, 0 to 60. Wow. What do you think, honey? That's probably the fastest you've been, huh? That's probably the fastest she's ever been. Yeah, yeah. Wow. We need to take Aiden, huh? Are you okay? Yeah. Are you sure? Yeah, no, I need to get out. And this is why she doesn't drag race. Oh yeah. Wow. Man, that's out of control that you could just buy something. Yeah. Like, there's people that could afford to buy this that shouldn't be Oh, yeah. driving something this fast. Yeah, you can. I mean, it pulls the same from 60 miles per hour to 200 miles per hour. That's out of control. Tem que buzinar. Mas com 4 agora não anda. É, não anda nada. Caralho! Mas com 4 agora não anda. É, não anda nada. Puta merda! Caralho! Nossa, que massa! Caralho! Puta que pariu! Carro massa! É ligar e desligar, isso que é legal. Vai vomitar aí. E olha que tá pista, Mas isso dá 75? Ei, puxa assim até 200 milha por hora. Ô, louco! Olha lá onde ele começa a baixar a frente, ó. Aí ele afunda a frente do chão. Então pronto aí? Nossa! Caralho! 2 e 3, né? Puta que dá quantos dias? Tá pegou cagando. Caramba! É impressionante. Meu Deus! Cara, isso aqui é uma montanha russa. Verdade, cara? Dá quantos dias? Será que Dá 2, chega a dar 2 dias. Olha só! Que massa! Ah!
passa muito rápido. Oh my Não god. tem montanha-russa Eu que grito muito compara. rápido, eu não português, Lucas, eu sou I'm screaming. Mentira. Uau! Foi rápido, não tem Isso nada foi igual. Ele pula assim, ó. Oh my gosh. Segura gritona, Lucas, I'm so sorry. Tranquilo. Me asusto, yo grito. Compreendemos. Eu também. O frio também é sensacional, hein? Vai, o freio eu danifiquei já. Quer ver uma largada parada? Ele baixa a frente, ó. Eu nem vou deixar baixar tudo. They have drag strip modes. Oh shit. Oh shit. Holy shit! Okay. That was Oh my god! Oh man. Yeah. Holy smokes, that is insane. It's crazy, right? Thanks for that. This is like, but you need to film your face, not the Oh. Oh god. I didn't expect that. Seriously? Holy crap. This is crazy. three forces in this. Is this the future cars, man? It's crazy, yeah. Wow. Holy crap. It was a 230, 60 foot. You see how you open the door? Wow, whoa, 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 whoa. Oh shit. Oh shit. Eric, grab the ocean. You feeling good? Oh my god. Wow. It's like your brain can't even catch up to what's happening. Insane, right? Oh, wow. Now I know what Jenny was talking about. Oh my god! Oh, we almost died. Oh my god. No. God. Oh, that's a rocket ship. That is a rocket I ship. told you, Nick. Oh, man. There is nothing more powerful. How did my eyeballs go back so far? Okay, we about to die. Oh my god. This thing will make you scream like a girl. Oh, well, you What ugly. a daily. What a This daily. is too dangerous, Anderson. Oh, man. Man. Wow. Viram aí o que foram as reações aí, a aceleração do Tesla é impressionante, não tem quem não reaja dessa forma e que fique louco nessa história. Inclusive vocês viram aí vários dos caras que andaram nesse carro aqui, nessas reações que eu botei foram sobre um encontro que a gente fez de donos de supercarros, e a maioria deles são donos de Ferrari, de McLaren, carros assim realmente muito rápidos e mesmo assim surpreenderam muito. Inclusive um deles que vocês viram a reação aí também, o Murder Nova, que é o cara que ele é o Sean, que já foi pro Brasil, andou de Opala no Brasil no Velopark, mas esse cara ele é famoso mundialmente porque ele é uma das estrelas do programa Corridas Proibidas que passa no Discovery Turbo. Então é um cara que está acostumado a andar com um carro de 4.000 cavalos, que acelera fortíssimo e ele mesmo se surpreendeu de uma maneira incrível, sabe? Tem aqui um botão de towing que você precisar rebocar o carro para ele deixar solto, digamos assim, como se fosse no neutro.
Aqui a configuração de roda, posso trocar o tamanho de roda, posso resetar as calibrações, fazer outros jack mode, se eu quiser levantar o carro no elevador, digamos assim. E o Wiper Service é para os limpadores poderem ser trocados, então ele precisa ter um modo de serviço do limpador ali, digamos assim. Ó, ele identificou ali que aquele carro ia, se bem que se atravessou na frente, me alertou e reduziu ali, mas ele viu que não precisava parar porque, digamos assim, que estava ainda seguro. Agora eu vou botar aqui a pista para a esquerda, ó, e ele vai ver que tem um carro. Ele traçou linha vermelha no meio, ó, e ele viu que não tem um carro. Quando esse carro passar, ó, ele vai fazer o de ir para a esquerda, ó, e aí ele já segue viagem normal, ó. E aí, acabando aqui, ó, os softwares, ele tem o modelo aqui do carro, né, de novo, o número de chassi, os detalhes assim do carro, qual que é o meu pacote, esse tipo de coisa, a versão do software e a versão de navegação e basicamente aqui, se tu quiser a opção de preferência aqui, eu estou pedindo para receber o software, os upgrades de software o mais rápido possível, ou seja, eu quero ser um dos testadores de software antecipadamente. É uma opção que eu posso fazer aqui, ou tem pessoas que podem escolher, se tu quiser, não, só me manda a atualização de software quando tiver, digamos assim, uma versão final testada e não tem nada de beta, por exemplo. Isso é uma coisa comum. Então, aqui na verdade a gente viu todos os menus do carro e agora a gente vai parar para dar uma olhada nas outras coisas de funcionamento. Claro, aqui ele tem, por exemplo, questões de rádio, eu posso ter Spotify, streaming, outro tipo de coisa, que, né, é basicamente normal. Aqui no gerenciamento do mapa, ó, vou pegar um exemplo aqui, se eu quiser botar para viajar para um lugar mais longe, por exemplo, ó, vamos pegar aqui, vamos viajar para Orlando, tá? O que ele vai fazer? Ele já vai calcular a rota para Orlando. No caso agora eu estou só com 65% de bateria nesse exemplo, né? Ele vai calcular a rota para Orlando, ó, e ele vai me dizer exatamente onde é que tem que parar tudo, ó. Então nesse caso, como eu estou com 65% de bateria só, ele vai chegar em McDonough, na Geórgia, num supercharger lá, com 36% de bateria e aí me sugeriu carregar 25 minutos. Depois eu vou para Valdosta e carrega mais 40 minutos e vai chegar em Orlando. Então, ou seja, com 2 paradas, mesmo não saindo com 100%, ele chega em Orlando. Se eu sair de viagem, mesmo assim, obviamente eu vou carregar até 100% e vou sair. E daqui ele já vai, digamos assim, traçar toda a rota. Então vai parar primeiro aqui, depois aqui e chega em Orlando, ó. Então, e são 2 paradas, 25 minutos e 40 minutos. Não são nada assim absurdo para uma viagem total de 8 horas, ó. São 500 milhas, ou seja, dá 800 quilômetros até lá em 8 horas, mesmo considerando parando aqui, é o início da viagem. Então, esse é um exemplo aí de como é que ele calcula já os superchargers aqui, ó. E eu posso clicar nesse supercharger, por exemplo, ó, e ele está me dizendo, ó, nesse aqui, ó, ele custa 12 centavos ou 24 por minuto, e se ficar parado sem carregar é $1 por hora, ó. E tem 5 disponíveis de 8 e tem de 250 kW lá para carga. Então, ou seja, é o supercharger que a gente chama o modelo 3, que é a terceira geração de supercharger, que é até 250 kW. E o supercharger de segunda geração é até 150 kW. Vamos ver se esse aqui de McDonald's aqui, esse aqui também, ó, 250 e não tem, ó, 0 disponíveis, ó. Na verdade estão todos ocupados. Interessante isso aí, então tu tem que saber também, o risco é chegar num supercharger desses e não ter disponível, tem que esperar alguém liberar. Por isso que eles cobram $1 por hora se ficar parado sem carregar, para ser, digamos assim, de não incentivar as pessoas a ficar parado ali, né? E lá ele tem banheiro, alimentação, café, cama, imagino que um hotel, e ele mostra tudo que tem do lado ali. Então esse vídeo foi um vídeo diferente, foi um vídeo de uma avaliação muito detalhada que eu procurei passar para vocês todo o conhecimento que eu tenho sobre esse carro, toda a experiência que é de viver com um carro elétrico, de entender como é que funciona, quais são as coisas boas, quais são as coisas ruins, o que a indústria automotiva está aprendendo nesse carro, o que ele tem de muito melhor e o que tem de pior. Então é exatamente essa a ideia desse vídeo, era um vídeo diferente, espero que tenham gostado. Deixe nos comentários aí se vocês gostaram, se não gostaram, o que queriam ver, o que são as curiosidades que vocês têm a mais, não sobre esse carro, mas curiosidades sobre outras tecnologias. Se vocês querem sugerir algum assunto para mim fazer, alguma coisa extra dessas, eu estou à disposição. Eu agradeço muito a audiência de todos, muito obrigado e boa semana aí. Aguardem aí, no sábado vai ter um episódio novo aí bem legal aí. Tchau.